Amados irmãos e irmãs, paz e bem, sábado, dia 15 de janeiro, o Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Toda a multidão ia ao encontro de Jesus e ele os ensinava. Muito bem. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos muita dificuldade de aceitar que dentro de nós habita Caim e Abel, habitam Apolo e Dionísio, habitam o pecado e a graça, habitam o joio e o trigo. E nós temos muita dificuldade de aceitar também não só os nossos pecados, os nossos limites, mas também os pecados e os limites dos outros. Porque nós imaginamos sempre que alguém faz alguma coisa de errado, faz por maldade. Mas pode ser que aconteça também que a pessoa erre por outras razões. Deus é que sabe julgar, não é? A questão aqui do Evangelho é que Jesus estava ensinando, encontrou Levi, que era cobrador de impostos, e Jesus o chamou. Jesus quis construir com ele uma relação de amizade, de "segue-me", e diz que ele se levantou e o seguiu. Quer dizer, ele estava numa mesa cheia de dinheiro, ali era o seu tesouro, ele deixou para trás o que ele considerava o seu tesouro para seguir a Cristo. Certamente ele viu em Cristo algo muito melhor do que tudo que ele estava vivendo. Era um homem rico, cheio de bem-estar, certamente, tinha muito dinheiro, né? Tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele viu em Jesus a possibilidade de mudar de vida. E ele seguiu Jesus imediatamente, diz o texto, se levantou prontamente e o seguiu. E Jesus foi até a casa de Levi. É curioso, porque os santos pais da igreja falam muito dessa questão da casa, não como estrutura de tijolos e tudo, mas a casa interior. Quer dizer, Jesus entrou no coração daquele homem naquele dia. E entrando no coração daquele homem, Jesus realizou nele uma mudança. Uma mudança não só de mentalidade, mas uma mudança de rota de vida. Aquilo que a Bíblia chama de conversão, metanoia, né? E ali é interessante que muitas pessoas vieram ali, muitos outros cobradores de impostos e pessoas que estavam dispostas a escutar Jesus, porque sabiam que só o dinheiro não traz felicidade ao homem, né? Certa vez, Madre Teresa de Calcutá disse: "Se o homem só tiver dinheiro, ele não é rico, ele é pobre." Riqueza é algo muito mais do que isso. Riqueza é abundância de bens que ultrapassam os bens materiais. São bens espirituais, são bens intelectuais, são bens afetivos. Riqueza é estar em paz com o próximo, é ter saúde, enfim. Então vieram muitos ali porque estavam sedentos de encontrar uma riqueza maior. E vieram e Jesus estava comendo com eles e conversando, certamente convidando a conversão. E alguns mestres da lei, não é? Então ficaram ali
doutores da lei ficaram ali, que eram fariseus, ficaram angustiados com aquela situação, porque eles diziam, ele come com pecadores. E aí Jesus responde dizendo assim: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Então, às vezes a gente tem a impressão de que, como alguns antigos tiveram essa impressão também, dizer, na igreja não há lugar para alguém que peca. A pessoa que peca deve ser expulsa da igreja. De fato, no início da igreja existiam 3 pecados que não tinham perdão, eram considerados sem perdão. Não sei se vocês sabem disso, mas existiam 3 pecados que a pessoa cometendo era normalmente expulsa da igreja. Mas depois, com o tempo, se viu essa questão da misericórdia, que uma pessoa que peca hoje, ela pode receber uma pena espiritual, uma penalidade espiritual, e aquela pena ela se cumpre, depois de cumprida a pessoa volta à vida na igreja, Então a igreja deve ser essa casa de acolhida, de recuperação das pessoas, deve ser como um grande hospital. Os santos padres comparavam a igreja sempre a um grande hospital, um lugar onde as pessoas vêm para serem recuperadas das suas loucuras, dos seus pecados, dos seus erros, vêm para ser reconstituídas. A igreja também, além de ser um grande ambulatório, um grande hospital, a igreja é também um grande refeitório, onde as pessoas vêm para se alimentar do pão da palavra, que nutre a fé, que nutre a alma. E Jesus dá para eles essa resposta. Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, são os doentes. Então eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Máximo Confessor escreveu um tratado muito interessante sobre Cristo, médico das almas. E essa questão de Cristo como médico era um tema muito tratado, muito recorrente na patrística antiga. Os padres da primeira hora, da segunda hora, escreveram muito sobre Cristo como mestre, como médico dos médicos. Portanto, do Evangelho de hoje, guardemos esse desejo que Cristo tem de que todo homem encontre a verdade e se converta. Ele diz, Deus não quer a morte do pecador, A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e tenha vida, que ele se recupere. Não devemos torcer por alguém que pecou para que caia ainda mais, mas para que se recupere, para que encontre a vida verdadeira e volte a viver em plenitude. Que o Evangelho de hoje nos ajude a viver essa compaixão com o próximo, e nos aproximar de quem pecou, não para tirar pedras, não para julgar, mas nos aproximar para oferecer ajuda, e dizer, você aceita ajuda, aceita colaboração, você deseja sair dessa situação do pecado? Foi o que Jesus fez com Levi, não julgou, não perguntou nada, apenas entrou na casa dele. E quando Jesus entra na casa de alguém, tudo muda. Deixe hoje Jesus entrar na sua casa. Levi tinha um pecado público. Nossos pecados nem sempre são públicos. As pessoas muitas vezes não conhecem nossas faltas. Nós é que conhecemos nossos pecados mais íntimos, nossos pecados mais grosseiros às vezes, Nós é que conhecemos. O cardeal Newman certa vez fez uma oração muito bonita, na qual ele falava sobre isso, Deus que conhece nossos pecados, nossas inclinações, nossas vontades e também nossos delírios internos, Ele nos ama mesmo assim. Ele nos cure de tudo isso, nos dê a graça do equilíbrio, vivido na sua santa presença. Desejando a todos um ótimo dia, abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e dê a graça de ser misericordioso, como Cristo também o foi. Amém.